Quem lembra do que nós fizemos na reunião passada, estudamos na reunião passada, né? Foram os elementos gerais do universo. Alguém gostaria de trazer alguma dúvida, alguma consideração que tenha ficado não muito clara, ou nós já podemos tentar construir a ponte daquilo que for a reunião passada, o tema para esse de hoje, que fala da criação. Alguém tem aí algum ponto que merece algum destaque, ou podemos já seguir adiante? Eu vejo que a Tácita acabou de se juntar a nós. Bem-vinda, Tácita, boa noite. Então, se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, podemos acatar de bom grado, senão a gente entra pelo tema de hoje, que é a criação. Eu não vi nenhuma movimentação assim mais clara nos rostos dos amigos. Vamos entrar, então, já pela quinta aula, cujo tema é a criação. E resgatando, portanto, as questões, vamos dizer, centrais do estudo passado, quando falávamos dos elementos centrais, primeiros do universo, principais, fica claro para a gente que há o elemento material, há o elemento espiritual, e sobre esses há a vontade maior, o amor maior, a inteligência suprema, que é Deus. E nessa obra da criação destaca-se como talvez aquilo que os nossos corações e mentes ainda não têm a capacidade de compreender em sua extensão, a beleza do universo. Eu gostaria de provocar, então, vocês, porque são dessas provocações que vão surgir os bons elementos para a nossa conversa, mas em relação ao universo, tal qual cada um compreende, quem gostaria de definir, se bem que nós sabemos que o universo não tem uma definição física muito clara, mas quem gostaria de trazer os seus sentimentos, as suas ideias centrais em relação ao universo como obra central da criação? O universo sempre transmite a ideia de infinito, né? Pelo menos para mim, acaba vindo a ideia de infinito, até porque, pelo que a gente já viu dos atributos, né, do Criador, ele incessantemente está criando. Então, sendo assim, é algo que para nossa mente ainda humana fica um pouco complexo querer compactar, né, numa ideia, mas é a criação incessante de Deus, né? Obrigado, Gilberto, foi ótimo, porque Kardec faz uma pequena definição. O princípio dessa pequena definição, ele usa a seguinte expressão: é a infinidade de mundos que vemos e não vemos. Fala um pouco mais. Mas eu queria trazer essa noção, porque quando nós vamos estudar aqui propriamente a doutrina espírita, e aqui nós estamos em aspectos conceituais iniciais, então, quando se fala de uma infinidade de mundos que vemos e não vemos, não estamos apenas nos referindo, que quer dizer Kardec, aos globos que nós não vemos, às galáxias que nós não vemos, mas também a um universo de coisas, fluidos, pensamentos, sentimentos que nós não vemos, mas que existem. Quando nós estamos assim, presos dentro da matéria, vivos no corpo, os nossos sentidos regem muito daquilo que o nosso espírito vai tatear. Muitas vezes a gente não consegue sublimar os sentimentos para buscar sentidos além desses materiais. Mas é muito importante essa definição,
Porque quando se fala de uma infinidade de mundos que vemos e não vemos, assim como de coisas, ações, fluidos, energia, nos abre, então, a linha de pensamento em relação à criação dos mundos, efetivamente, dos mundos, das galáxias e tudo que compõe esse universo estelar, essa obra infinita, como diz ali, Gilberto trouxe a opinião dele, a posição dele, mas essa coisa absolutamente gigantesca, reflexo do amor e da vontade de Deus. Né? Os Espíritos dizem que Deus criou por sua vontade, e as coisas foram se desenvolvendo. Mas há a composição dos mundos, assim como dos mundos materiais, como há também, e esse é um ponto para o espírita, para o estudante da doutrina espírita, de grande valor, qual seja o universo espiritual, o universo moral, que são coisas que nós sabemos que existem. Eu não estou falando aqui apenas do espírito, que nós evidentemente sabemos que existe, mas não o vemos, mas dos seus atributos, daquilo que constitui uma força da vida na Terra, e, portanto, devemos imaginar que também em todos os diversos mundos, diversos, tipo, infinitesimais mundos, do conhecimento das leis que regem o universo material, aquilo que vemos e não vemos, inclusive, do universo material. E das leis que regem esse universo moral, da convergência, da boa proximidade e compreensão em que essas coisas ocorrem, é que tanto melhor o homem vai poder se conduzir pela vida. Porque, em verdade, nós estamos nesses dois universos. Nós vivemos nesses dois universos. Então, nós não podemos ignorar os seus desdobramentos em nós. Se nós formos, então, separar, inicialmente, olharmos para os mundos infinitesimais, obra da criação, dos quais nós não temos a mínima vasta ideia do que sejam, mas por efeito e por esforço de definições conceituais, os espíritos os dividem em 5 classes. E aí nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso e entender também algumas expressões que o próprio Cristo trouxe. Então, inicialmente, tem-se os mundos primitivos, os mundos de expiação e de provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais, puros, divinos. E aí, quando nós encontramos a expressão do Cristo, quando vai ser julgado ali por Pilatos, e ele diz, resumidamente, né, por agora o meu reino ainda não é deste mundo, ele traz assim, uma potência de pensamento que, evidentemente, não foi compreendido naquela época, mas para nós já fica muito mais claro nas intercessões onde ele, no curso da sua missão extraordinária, anuncia e confirma a vida futura e, ao mesmo tempo, indica-nos que não apenas o homem progride e vive para além da morte física, como os próprios globos e os próprios mundos progridem. Porque ele diz que o meu reino ainda não é deste mundo.
Então, se nós formos aqui dentro, de novo, desse universo de mundos infinitesimal, universo infinitesimal de mundos, se nós formos considerar a Terra, por exemplo, que nos recebe nessa faixa de espíritos ainda, que são os espíritos rebeldes à lei de Deus, a própria história da Terra, a própria história geológica da Terra, confirma essa noção de um progresso. Ela não era um local propício ao espírito humano, tanto assim que a vida era organizada de uma outra forma, primitiva ainda que era, e as eras foram passando, e, vamos dizer assim, em termos bíblicos, né, diz que o Criador fez a Terra em 6 dias, descansou no 7º, mas a geologia explica isso como sendo efetivamente o movimento das eras no mundo, formando, aperfeiçoando a Terra e, por conseguinte, oferecendo condição para que os espíritos, também esses, nas suas escalas de evolução, nós falamos um pouco disso lá atrás, vamos tentar falar um pouco disso ainda hoje, pudessem encontrar um ambiente propício ao seu viver encarnado e as consequências desse viver para o seu espírito, que é efetivamente a razão de nós aqui todos estarmos, né? Então, vem confirmar também o ensinamento do Cristo em relação em que há muitas moradas na casa do meu pai, esse, por acaso, dentro da literatura espírita, Kardec organizou no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, essas ideias de forma assim, muito claras, sendo, portanto, a Terra, vamos dizer, não um mundo primitivo, mas um mundo ainda dos espíritos rebeldes à lei de Deus, e que aqui, então, portanto, vem dar cumprimento às obrigações que tem de espiar e de passar por provas, para que as suas escolhas vão conduzindo à aquisição de virtudes que podem o levar adiante. O que faz, de certo modo, com que a gente comece a pensar na vida no universo espiritual, no universo moral. E a gente vai fazer essa ponte para esse conceito também. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, sem que eu fique apontando o dedo, por gentileza, né, mas que todos se sintam muito à vontade, esses conceitos que foram trazidos em relação aos mundos, à criação, e ao próprio princípio de evolução dos globos e essa noção de muitas moradas. Às vezes a gente ouve, assim, dentro do ambiente espírita, né, repetidos chavões e tal. Então, quando a gente não tem muito conhecimento, ou mesmo quando a gente tem muito conhecimento, eu acho que o objetivo do estudo é que a gente consiga trazer as dúvidas, as impressões, os conceitos e, juntos, possamos buscar maiores esclarecimentos e direcionamentos. Então, quem gostaria de falar um pouco sobre o que compreende, já entende sobre essa noção dos diversos mundos, da forma de evolução, da formação dos mundos, sua relação com os espíritos? Ei, seu microfone estava fechado, né? Tá, desculpe. Não, eu estava comentando que nós sabemos que não estamos sozinhos no universo, né? Ultimamente, principalmente, tenho assistido muitos documentários, né? E fica bem claro para a gente que esse espaço
porque esse universo que a gente Vai ser imagina, Isabel, o microfone é aberto. Isabel e Fernando. Aí. ele não existe somente para nós, né? Imagina, somos um grão de areia nesse mar imenso que é esse universo. Então, existem muitas outras formas de vidas existentes. Deus não criaria todo esse universo maravilhoso só para um contingente. Existem formas diferenciadas dos mundos, então existem mundos e mundos, né? E a gente tem alguma noção de como sejam, ou como podem ser esses mundos, até porque nós sabemos que existem a escala de mundos mais evoluídos que os nossos, menos evoluídos que os nossos, que o nosso, né, no caso. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais nisso, né? Há muitos anos atrás eu não pensava nisso, achava que o mundo girava aqui, ó, na minha terra, né? E hoje eu sei que não, estudando a doutrina e acompanhando alguns documentários, a gente sabe que realmente eles estão entre nós, eles vêm de mundos diferentes dos nossos, então a gente ainda vai ter muito para conhecer, muito para aprender, muito para estudar e muito para aceitar. Excelente, Neide. Muito obrigado. Excelente visão. E quem gostaria, então, de pegar essa visão da Neide, que fala com esses inúmeros mundos e dessas classificações que nós trouxemos, primitivos, expiação e provas, regeneração, felizes, celestiais, como se organiza a vida do espírito nesses mundos? Quais são as características centrais daquilo que compreende, por exemplo, a interseção do universo material que nós falávamos com o universo moral? Ou seja, como é a vida do espírito em cada uma desses mundos? Quem gostaria de divagar um pouco sobre isso, de trazer ideias ou dúvidas, ou que fala, não tenho a menor ideia de que você está falando, para que a gente possa enriquecer. Eu não quero ficar falando aqui a noite inteira sozinho. Eu posso tirar uma Posso dúvida? falar um pouquinho? Pode sim, Tássita. Boa noite, primeiro, que eu entrei depois. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida aqui. Você ficou falando que o planeta Terra ele já foi primitivo, certo? E que agora não se habitava ninguém, e agora está se desenvolvendo, evoluindo o planeta. Eu tinha uma ideia de que quando a gente ia passando de mundos melhores, vamos dizer assim, a gente está aqui em expiação de provas, e quando a gente fosse nosso merecimento, a gente ia para outros mundos. A minha ideia era essa. Mas agora, a minha dúvida é, esse mundo, ele vai se evoluindo, então ele vai chegar até um mundo de só felicidade, até chegar a um planeta de ser um planeta celestial, a Terra em si, ou a gente vai passando para outros mundos, assim? Porque eu também tinha essa ideia de que existiam vários mundos diferentes, assim, entendeu? Então, a gente estava aqui nesse expressão se fosse nosso merecimento, ou a gente voltava para esse aqui, ou não, a gente evoluindo ia para outro mundo, entendeu? Assim, entendeu a minha pergunta? Entendi perfeitamente. É uma dúvida bastante lícita, né? Dá um ponto de interrogação na cabeça. Fiquei em dúvida. Mas, de verdade, é uma e outra coisa, né? Porque a bondade de Deus faz que nada estacione, né? A lei de progresso atinge não apenas os seres, como a própria organização dos mundos. Então, quando a gente afirma, os espíritos afirmam que a Terra já foi um mundo primitivo e segue, conforme a promessa de Jesus, em evolução, não é apenas não são apenas retóricas ou palavras ou instruções espirituais. A própria ciência mostra que assim era na vida na Terra, né? Lembremos o que dizia o Cristo quando anunciava as suas bem-aventuranças. Ele anunciava as suas bem-aventuranças, dentre essas bem-aventuranças, ou seja, prometendo o reino pleno de felicidade ao homem, ele destacava que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ora,
filhos de Deus todos nós somos, mas essa expressão quer dizer muito aqueles que compreendem e fazem a vontade do Pai, né? Então, o Cristo anuncia não apenas a vida futura ao homem, mas ele também confirma que a terra será herdada pelos mansos. Hoje em dia, o manso aqui na terra é devorado, né? Mas a terra será a morada dos mansos e pacíficos. Então, também há aqui, nisso que é considerada, talvez, a maior expressão em palavras do sentimento que já povoou a face da terra, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, aquelas palavras de vida eterna que mudaram efetivamente a ordem e o sentido da vida na terra. O Cristo traz, Tácita, essa definição clara. O que ocorre, talvez essa sua dúvida esteja muito relacionada ao imediatismo que sempre corre ao coração humano. Então, a gente acaba se esquecendo que nós somos espíritos que vivemos inúmeras, infinitas vidas em progresso. E a gente acaba sempre sentindo muito esse momento como sendo um momento chave. Então, na nossa cabeça, a gente está sempre imaginando que a gente vai para um mundo melhor e aqui fica um lugar de gente sofrida como a gente é hoje. É, sim, porque, evidentemente, que o progresso de um espírito não ocorre na mesma velocidade que o progresso de um globo. Mas o que é importante nós compreendermos na lei de Deus é que a lei de progresso, por ser uma lei, ela tem que atingir a tudo, não apenas uma parte, porque senão haveria um grande desequilíbrio. Então, imagina que engenharia extraordinária, como é que só mesmo o Criador, para prever que os mundos não são finitos, nem no que diz respeito à quantidade de mundos, né? Mas, sobretudo, na sua própria existência. Eles não existem desde sempre, eles foram criados a partir, vamos dizer assim, da condensação da matéria. Bom, isso aí é um trabalho de física extraordinário, dificílimo, não cabe aqui a gente discutir tudo isso, mas, como tudo que é matéria, é perecível. Então, em algum momento, pode ser que os mundos, aquela energia, se desfaça e vá voltar para depois condensar-se em outros mundos e tudo mais. Então, veja que o timing de tudo isso não é tão linear e simplista como o nosso coração, às vezes, quer que seja, porque, na verdade, Tácita, e todos vocês, queridos amigos, a gente sempre tende a humanizar, no sentido das expressões da Terra, todas essas outras questões, né? Tentando relativizar um pouco para que fique fácil da gente compreender, porque a nossa visão é muito obtusa, muito estreita. Imagina a gente pegar um universo infinito de coisas e tentar que caiba aqui dentro. É sempre muito difícil. Então, a gente tem que um pouco ir abrindo assim. Mas, em linhas gerais, eu dizia isso. Não sei se eu fui claro o suficiente, mas eu acho que a Vera que queria falar, não era, Vera? Que queria falar também junto? Eu acho assim, é mais ou menos nessa ideia que a Tácita falou. O que a gente sabe é que todos nós que somos espíritos estamos em evolução. E dependendo do nosso livre-arbítrio, se a gente toma um caminho do bem ou um caminho não tão bom, a gente vai estar em lugares, em planetas, né, como a gente está no planeta Terra, de provas, de expiações, ou se a gente evoluir mais rapidamente ou menos, a gente vai para mundos melhores, mundos mais felizes, né? Eu acho que depende muito da nossa aceitação, da nossa encarnação, da nossa abnegação, ou o contrário, da revolta, né? Para que a gente possa fazer esse caminho e estar dentro do lugar próprio, dependendo da nossa evolução. Mais ou menos isso que eu penso. É ótimo, porque é de fato isso mesmo, e eu vou pegar, então, fazer uma ponte com isso, com aquilo, a pergunta que a Tácita fez, eu vou fazer que o contrário também vale. Ou seja, né, a Tácita, eu estou sempre imaginando que então quer melhorar e vai para uma outra morada. É verdade, mas também se a gente não melhorar e a Terra melhorar, nós aqui não permaneceremos.
Nós vamos para a morada também nós vamos sempre para a morada em que nós estivermos em condições de habitar. Esse é um ponto extraordinariamente equilibrado da criação. E eu fiz aqui no início um esforço para tentar, porque acho que não dá para falar dessa questão do universo, da criação, sem a gente considerar que existem esses aspectos todos, né? E eu, particularmente, como gosto de estudar a doutrina espírita, como tenho me esforçado por aprender sobre isso, e dividir, muitas vezes, o meu pequeno entendimento, as questões relativas ao universo moral do espírito, elas são muito postas em segundo plano. E a interseção com o universo material, menos ainda, né? E, portanto, é inegável que eles existem, que a força que eles promovem, inclusive, mudam a própria estrutura do universo material, haja vista, por exemplo, a inteligência. Aonde está a inteligência? Aonde está o sentimento? Onde está o amor? Onde está a bondade, a caridade? Onde está a revolta? Onde está o ódio? Né? Mas são reais. E os frutos são mais reais ainda, porque nós conseguimos perceber tudo isso na vida. Então, como entender tudo isso no universo moral e como trazer tudo isso para o universo material, onde obra da criação, né? Sempre lembrando que a lei de Deus ela é absolutamente presente em tudo. Porém, se faz presente de forma diferente em cada estágio, né? Porque cada estágio que nós estamos de globos, de espíritos e tal, percebe e reage e tem condição de saber mais e evoluir mais ou menos, né? Lembrando que a gente não evolui naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente evoluiu, né? Portanto, quando todos falamos, então, já aqui de espíritos, então, vocês estão me ouvindo bem, então, né? Está tudo bem? Estou cortando? Não, está tudo bem, ótimo. Falamos sempre dos seres, dos espíritos. E quem seriam os espíritos? Como é que a gente poderia definir os espíritos? Em Márcia, como é que você sente essa noção? Como é que se define os espíritos? Como é que nós fomos criados? Quem nós somos? Nós somos uma obra de Deus, né? A definição de espírito é a nossa alma dentro do corpo físico nesse momento, né? E que a gente está num processo de aprendizado, passando por provas e expiações e tentando evoluir sempre, né? O estudo, a própria fé, a caridade, enfim, tudo isso é a formação de uma característica de um espírito bom, né? Como os maus espíritos que têm outras características. É isso que eu entendo. Ótimo, Márcia. Muito obrigado pela sua participação. A Sandra quer trazer algum comentário adicional sobre essa noção dentro da obra da criação? Nós falávamos aqui do universo infinito, essa infinidade de mundos que vemos e que não vemos de coisas, mas é esse outro elemento, né, que compõe o universo, é o espírito, né? E usando um pouco disso que a Márcia falou e do que nós sentimos mesmo, o que nos marca como seres, o que para você é o espírito? Como é que você entende essa questão? Eu acho que é exatamente o espírito, ele é a criação de Deus e ele vem exatamente alimentar o nosso corpo, quer dizer, ele vem dar vida ao nosso corpo, porque eu acho que é exatamente, nós estamos aqui para evoluir, né? Como, para mim, o mundo seria assim, uma escola que você vem e tem as várias oportunidades. E de acordo com exatamente as suas atitudes, né, como você vai conduzir a sua oportunidade aqui na vida, você vai evoluir ou não. Quer dizer, você vai ganhar pontos ou não. Então, acho que a oportunidade ela vem exatamente para todos, é igual.
Deus é tão justo, tão bom, que ele dá esse momento para todos. Agora, como você vai atingi-lo e aí vai a sua evolução, quer dizer, ela pode ser um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, é toda de acordo com o seu aprendizado de que você vai utilizar essa forma, né? Essa maneira. É isso, André. Então, a Márcia e a Sandra trocaram, confirmaram essa ideia que o espírito é uma obra da criação e ele progride, né? Mas como se dá? Qual é o atributo, qual é o elemento central que nos distingue e que é, portanto, meio para todo esse progresso que a Sandra e a Márcia falaram? André, a Aide pediu para falar. André. Pois não. Posso falar? Tá. Lógico. Eu estava aqui pensando um pouco o inverso de tudo isso, porque eu acho que... Oba, assim é bom. Eu estava aqui pensando nesses mundos, estava pondo na minha cabeça, dividindo assim, o mundo material, o mundo espiritual, o mundo moral, que aí eu não encontrei ainda um elo aí. No mundo moral, tudo bem, vai fazer parte dessa nossa evolução, dessa nossa melhoria, de tudo isso, tá? E para mim, assim, o mundo espiritual, eu acho que está o material, porque o perispírito, algumas coisas nós já aprendemos que tem o material também, a matéria, e o lado moral. Depois me veio assim, justamente o contrário. Hoje, nós temos muitos espíritos evoluídos, muito mais do que nós, Chico Xavier, mesmo Allan Kardec, quando né, alguns dizem até que Chico Xavier seria Allan Kardec, enfim. Mas Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, esses seres que eu acho que são muito mais evoluídos do que a maioria de nós que estamos aqui nessa luta para melhorar, eu tentei me imaginar como seria o mundo deles mentalmente, pensando, vivendo no mundo. Por isso que eu te falei a princípio que estou pensando no inverso. O espírito evoluído vindo para um mundo mais primitivo, que foi o que Jesus fez, que foi o que ele teve que fazer, não sei quantas regressões aí, que eu ainda não estudei isso, para poder estar aqui conosco. Então, como esse sentimento... Eu estou te falando isso porque eu estou assim, numa certa maturidade, eu imaginando a Aide de hoje, com tudo que ela já viveu, e vendo a Aide com 30 anos atrás, um pouco do que ela aprendeu na paciência, na tolerância, na paz interior, num monte de coisas que hoje a gente, coisas talvez pequenas, estamos aí domingo com uma batalha incrível aí de quem escolher, e que hoje, para mim, assim, sabe, eu estou participando disso, mas isso já não me afeta tanto, não me tira a minha paz, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar. E aí, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, do que vocês pensam desse lado do inverso, que nós sabemos que estamos aqui, vamos trabalhar para melhorar, para evoluir, para chegar no mundo melhor. A minha pergunta, para um espírito evoluído, que optou por vir, ou que nem optou, não sei, por exemplo, se Chico Xavier optou para... Nós todos fazemos nossas escolhas, mas antes de reencarnar, quando chegamos aqui, esquecemos. E nós vivemos interiormente no mundo, podemos viver no mundo melhor? Quer dizer, que é mais ou menos... Que é isso que eu estou te falando.
é o que eu estou tentando viver para mim. Assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, porque senão a gente fica o tempo inteiro, caramba, eu não melhorei, eu não evoluí, eu vou voltar para cá. Eu acho que a gente precisa também trabalhar mentalmente um pouco isso, né? E aí é isso, acho que eu já falei demais. Se o André permitir... Oi, desculpa. Não, falar, eu permito sim, Generosa, fica à vontade, toma a palavra, faz as suas expressões. Eu acredito que muito do que ela disse, eu também venho pensando. Esse processo evolutivo é muito individual. A gente fica esperando um mundo maravilhoso, um mundo de regeneração, quando a regeneração tem que estar dentro de nós, de cada um de nós. Eu ouvi recentemente uma palestra em que a pessoa dizia: eu já estou vivendo no mundo de regeneração, então eu não vou precisar aguardar que todo esse planeta aqui fique em regeneração para dizer agora entramos em regeneração, né? E essas questões todas, eu acho que a gente fica pensando o tempo todo. Na verdade, eu não como é que eu vou me explicar? É muito individual tudo isso. Eu não preciso que todos mudem para dizer, agora sim, agora eu estou melhor. Não, eu estou melhor porque eu já estou conseguindo. Eu já estou conseguindo fazer, me entender, saber que o meu interior, que a minha vida mental, que eu, espírito, né? Com essa roupagem aqui, já estou caminhando. Da mesma forma que muita gente também já está junto. E se a criação é incessante, tudo bem. Eu não sei se eu acredito muito que existam mundos totalmente primitivos e que só os primitivos estejam lá. Não. Tem também esses espíritos tão evoluídos como o Chico Xavier, como o Divaldo, né? que estão aqui para nos ajudar, também estarão lá. Então, deve ser uma mescla. Tudo bem, existe uma prioridade, uma priorização de espíritos mais evoluídos em determinados mundos? Sim, mas aqui não é todo mundo assim. Eu acredito que também já tenhamos muitos caminhando, muitos acordados para isso. Mas a gente sabe também, né, que, ao mesmo tempo, como a Eide disse, temos muitas distrações aqui. A gente tem muita distração. A gente sofre com muita coisa que não precisava mais sofrer, né? Exatamente. A gente tem que olhar outras coisas, né? Era isso, obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Vou tentar, assim, muito brevemente, assim, trazer algum conforto a essas ideias, porque há um tanto de verdade, mas há um tanto de confusão em algumas coisas que foram ditas. A misericórdia de Deus faz com que nós tenhamos sempre irmãos mais adiantados, e aí não falo apenas na Terra, né? A Generosa mencionou mundos primitivos e tal, né? A misericórdia de Deus faz sempre com que irmãos mais adiantados possam vir à Terra e a outros mundos trazerem luzes e serem pontos de atração e esclarecimento, tradução das leis de Deus. Não é difícil perceber essas extraordinárias almas no meio da humanidade. Assim como também nós sabemos que espíritos um pouco mais atrasados, também, por misericórdia de Deus, convivem já em meio a outros espíritos um pouco mais evoluídos, para que possam ser contaminados por suas boas ideias e pelos seus bons sentimentos. Então, enquanto seja o progresso sempre individual, lembremos o que está no Livro dos Espíritos, indicando quais são as razões pelas quais nós encarnamos. A gente sempre lembra que é o progresso, né? Mas tem uma segunda razão, que é tomar parte na obra da criação.
Então, a forma como a vida é arquitetada pelo Criador é uma que faz com que todos nós sejamos, ao mesmo tempo, co-criadores de vida e de condições para sempre o progresso de cada um. Conquanto eu só seja responsável efetivamente pelo meu progresso, mas eu contribuo para a obra da criação incessantemente. Então, acho que era importante só fazer essa distinção, né? O tema fugiu um pouquinho, porque sempre essas nossas ideias vão, mas eu agradeço por demais a manifestação de vocês. Mas André, eu queria... Pois não? Quem falou? Posso fazer uma pergunta? Neide, pode sim. Muitos desses espíritos evoluídos, como a Ide falou, que vêm para cá, eles não vêm assim, como se fosse com uma missão, um trabalho, uma missão aqui, que eles poderiam estar num lugar melhor, né? Num orbe melhor, e aceitam vir para a Terra. Eles não vêm com uma missão para cumprir aqui? Eu vou resumir isso de uma forma muito bonita, conforme os espíritos nos instruem. Os espíritos mais adiantados, eles buscam toda e qualquer forma de ser útil. Então, para ele, o lugar melhor é poder ser útil. O lugar melhor é poder servir a lei de Deus, é o amor. Então, se sacrificar, se abnegar, colocar-se realmente numa missão que, para nós que mortais, né, seria impossível de imaginar, para eles é uma satisfação em plena se sacrificar pelo amor de Deus aos seus irmãos e humanidade. Mas o que eu queria mesmo, minha gente, dizer a vocês, que é o que nos permite toda vamos dizer, esses pensamentos em relação à nossa evolução, a tudo isso, é porque o espírito humano, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de espírito humano. Então, o livro dos espíritos é o livro dos espíritos humanos, né? Nós estamos falando dos seres inteligentes da criação. Pela inteligência, nós conseguimos atribuir não apenas a noção de inteligência, como nós conhecemos no senso comum, mas também aquele que tem capacidade de pensar sobre Deus, de pensar sobre a existência, de se autoconhecer, se autorreflexionar, né? Essa é uma característica muito, muito marcante, e são esses elementos, esses instrumentos que vão impulsionar o nosso espírito adiante. E é isso que marca sobremaneira o espírito humano como essa parte tão destacada na criação. Somos os seres inteligentes da criação. Achava que era um ponto muito importante a marcar. Agora, tentando fazer aí um apanhado, então, dos globos, do espírito, do nível cristal, da inteligência, da consciência, do seu progresso, é importante marcar um ponto assim. A gente costuma falar, outro dia eu falei isso, assim, a doutrina espírita explica, esclarece, orienta e retira o véu de muitas coisas, mas não de todas as coisas. Há coisas que nós não estamos ainda na capacidade de entender, como, por exemplo, o princípio de tudo. Nós não sabemos ainda. Nós não sabemos efetivamente como se dá o princípio do espírito. Nós não sabemos quando, nem como nós somos criados. Nós sabemos que somos criados, né? Porque, André, eu acho que talvez facilite todo esse contexto que foi trazido, e pegando o teu gancho agora, é o que você falou, ainda é algo que não devemos ou não podemos ainda saber quando e como fomos criados, mas uma coisa a gente consegue perceber: Deus, sendo justo e amoroso, todos nós partimos do mesmo princípio. A régua é igual. Todo mundo é simples e ignorante quando é criado. O planeta, ou os planetas e os universos, né? A ciência já anda falando em multiverso, e a gente também percebe que, da mesma forma, são criados, vão seguindo numa evolução. Então, quando a Tácita falou, o que eu percebi, Tácita me corrija se eu percebi equivocado,
que você imaginava que os planetas eram diferentes, mas que só os espíritos é que mudavam, os planetas permaneciam. Se foi isso, pelo menos foi o que eu percebi, o André já explicou que não, tudo vai seguindo. Aí sim, a gente pode mudar de uma classe para outra, se a gente se esforça, a gente pode pular 2 anos seguidos, 3, só fazendo uma simulação ou uma metáfora para a gente tentar entender. E o que eu percebo, dentro do que o André está trazendo, que é o contexto para a aula de hoje, é a gente entender que todos fomos criados simples e ignorantes para sermos um dia felizes e sábios. Então, esse é o caminho que a gente vai traçar. Vai demorar o infinito? Não sabemos. Somos imortais. Não temos que ficar presos ao tempo. O tempo é algo muito inerente ao planeta Terra, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode acalmar o coração e pensar o seguinte: eu tenho que hoje me melhorar no máximo que eu puder, como o André falou, contribuir com aquilo, o pouco que a gente pode. E eu passo por uma dificuldade, cada um deve ter a sua. Eu ainda observo e julgo muito os outros. Isso é uma falha minha. Eu não tenho que julgar os outros. Eu posso observar os outros, posso, ao ver a atitude dos outros, mentalmente pensar, puxa, não acho certo, ou acho, mas não é isso que normalmente eu faço. Normalmente eu julgo. E ao julgar, a gente acaba caindo um pouco na situação que a Aide falou, né? Domingo está chegando e a gente acaba se desgastando por julgamentos, Então, é entender que a evolução ela vai seguir adiante, o planeta não vai parar, aconteça o que acontecer nos dias que vêm pela frente, o mundo vai seguir com Deus nos amando e Deus querendo o nosso bem. E acho que esse e outro aspecto só, né? Desculpa me alongar, mas somos criados simples e ignorantes. E aí, em função do livre-arbítrio, que a Vera trouxe isso também, cada um de nós pode escolher um caminho mais curto, outros um caminho mais longo, mas o objetivo vai ser atingido. Isso é que eu acho que a gente tem que guardar no coração. Deus nos criou para sermos felizes. E isso a gente vai ser, cada um no seu tempo, um mais rápido, outro mais lento, mas todos nós vamos ser felizes. Já somos, indiretamente, né? Bom, basicamente, André, desculpa. Obrigado, Gilberto. Eu vou usar, então, para a gente concluir o nosso pensamento dessas ideias, que nós somos casos simples e ignorantes e nós vamos progredindo. Só que nós não podemos, enquanto cada um tenha o seu tempo e o seu caminhar, nós não podemos ir ao mundo que nós queremos ir. Nós estamos colocados no mundo em que nós tenhamos que estar. Porque há um outro elemento que nós falamos na reunião passada, que é o perispírito, mas ele é o que dá a forma ao espírito, porque o espírito, em verdade, a gente poderia divisar ele, perceber ele, pela tonalidade da luz que emite, mas a sua forma e a sua adequação a cada um globo é trazida pelo perispírito, que é, em verdade, como se fosse a expressão que os espíritos usam, Kardec usa, é um corpo vaporoso, né? E ele vai ser mais ou menos vaporoso, quer dizer, vaporoso ele pode se elevar, né, a matéria, mas ele vai ser mais ou menos denso conforme a natureza do mundo, que recebe a natureza daquele espírito. Ora, Deus não permitiria que um espírito tão desequilibrado como eu fosse ter lá no mundo de regeneração, porque, além de ser difícil para mim, né, seria eu um empecilho muito grande ao bom andamento das coisas lá. Eu ia querer fazer as coisas do meu jeito e ia todo mundo olhar, não, mas amigo, aqui as coisas não são feitas assim. É lá que era assim, né?
Portanto, o perispírito ele se constitui a partir do fluido universal, que nós falamos na reunião passada, apropriado a cada globo, para que então seja constituído o corpo material que vai receber o espírito para as suas provas e o seu caminhar, né? Aqui na Terra, não apenas provas, mas também expiações, mas conforme a natureza de cada globo, que está consoante a natureza de cada um espírito. Talvez um dos grandes erros da ciência, erros no sentido de que ainda não está claro e aceito o suficiente, afirmar que não há condições de vida em outro planeta porque não apresentam os elementos materiais ou os elementos inorgânicos, né, que há na Terra. Mas essas são as condições para este tipo de organismo que nasce da matéria que está na Terra. E o perispírito é plasmado a partir disso e dá a forma, então, para que esse corpo possa fazer essa identidade com esse ambiente material. E passa a ser, portanto, o veio condutor das impressões do espírito manifestando-se na matéria do corpo e também receptáculo daquelas impressões trazidas do corpo para o espírito humano. Então, não é de imaginar, assim, ilógico você pensar assim, olha, existe a vida em outro planeta, mas não é a vida organizada conforme aqui, mas os espíritos progridem em todos os globos. Importante lembrar que não é apenas nesse aqui que nós progredimos, né? E o que eu fazia de distinção, que eu acho importante falar dos mundos, o mundo primitivo são muito mais existências instintivas, né? A gente vê assim, em algumas pessoas vivendo na Terra, você vê uma certa brutalidade, ainda um certo caráter assim, quase como, puxa, esse cara não tem civilidade nenhuma, né? São sujeitos que estão completamente desorganizados. Por que eles estão aqui? Para que eles possam respirar de mundos mais civilizados do que os dele, não que nós sejamos civilizados, porque nós somos os mais atrasados, e assim vai ajudando. Então, na Terra, ainda muito a espiar, a apagar, né? Ou seja, os nossos equívocos pretéritos, eles precisam ser reajustados. Então, isso constitui para a gente uma necessidade educativa muito grande, também como provas. Já no mundo, como Cristo anunciava, um mundo melhor, que a Terra será ainda o meu reino, ainda não é o meu reino, os mansos herdarão a Terra. O mundo de regeneração já é um mundo onde não há essa expressão da maldade tão grande, já começa a ter provas de outra natureza, assim como nos mundos felizes é o predomínio grandioso do bem, né? Para chegar nos mundos celestiais assim, com a plenitude absoluta, né? de compreensão de Deus, de exercício do amor como ato natural e tudo mais, né? Que para a gente pode soar como sacrifício o espírito descer lá dos píncaros da sua grandeza para vir ter com seus irmãos menores. Para eles isso é o auge de servir e amar e servir como binômio da lei de Deus. Portanto, eu acho que esses são os elementos chaves aqui, quando nós falamos da criação, fazer um apanhado para a gente concluir a nossa aula, né? Falar do universo, na sua infinita organização de mundos que vemos e que não vemos, dos elementos materiais e do espírito. Dentro do espírito nós entendemos esses nossos atributos da inteligência, da razão, do pensamento, da consciência, da sublimação da ideia de Deus, da autorreflexão, que nos conduzirá sempre ao progresso, né? Não é um progresso fatalista, né? É um progresso onde o ser humano toma as rédeas. O Espírito de Verdade ele consigna isso de forma extraordinária no capítulo do Cristo Consolador, quando ele diz que nós teremos que ser, portanto, nós mesmos,
ao submetermos às leis de Deus, deixar com que essa lei molde essa dócil argila, e assim nós sejamos, em verdade, os artífices da nossa imortalidade. São as palavras do Espírito de verdade. Então, mas isso só é feito porque nós conseguimos pensar, sentir, raciocinar. Esses são os atributos do Espírito. E essa questão de onde o Espírito mora, vinculada ao perispírito como essa, vamos dizer assim, composição dessa trindade nesse universo menor, que somos nós encarnados, corpo, espírito e o perispírito como veículo de um para o outro. Então, meus queridos, sei que esses temas assim, eles são, às vezes, um pouco conceituais demais, mas eles são importantes para que a gente esclareça, né? Vejo a Tácita trouxe uma dúvida assim, muito, muito pertinente, muito clara, e que poderia nos levar a conceitos mais extravagantes e um tanto quanto confusos, se a gente não para aqui no momento e fala, olha, vamos entender bem isso no princípio, para construirmos com solidez e com segurança o edifício desse conhecimento inteiro, que, por fim, tem o objetivo de nos tornarmos melhor, né? De ajudar mesmo esse progresso, de educar o nosso espírito, não apenas para sermos literalmente literários ou maiores conhecedores, porque, em verdade, a gente tem que pôr em prática. Então, o objetivo do curso, o objetivo da doutrina espírita é educar o homem, ter conhecimento, mas não para ficar em letras mortas nos livros na estante, mas para que pujantemente falem ao nosso coração e deem, portanto, testemunho de nós entre os nossos irmãos homens que nos cercam em todas as relações da nossa vida. Eu estou concluindo, para a gente manter um pouco da nossa disciplina, não partir para tempos além, né? Então, vamos concluir o estudo. Se houver dúvidas, como na semana passada a Tácita até trouxe uma dúvida para mim, em particular, por WhatsApp, e eu acho que ajudei a esclarecer. Então, eu convido quem tiver dúvidas, por favor, pode direcionar, preferencialmente, não tive problema, foi ótimo a Tácita perguntar tal, mas às vezes a dúvida dela pode ser a dúvida de muitos, né? Então, coloquemos sempre no grupo e deixemos que aqui esse que está com a responsabilidade de conduzir o estudo, eu vou tentar fazer os esclarecimentos, e os demais podem também colaborar, trazer mais ideias e mais dúvidas, tá bom? Então, agradeço. Vou convidar a Deleuze, que hoje está quietinho aqui no canto aqui do vídeo, aqui do meu lado, aqui, como se estivesse aqui do meu lado, ia dar um abraço nele e falar assim, Deleuze, então, por nós, traga as melhores vibrações, como se fosse um passe coletivo e uma oração de encerramento do nosso estudo da noite, por gentileza. Pois não. Todos me escutam? Vamos lá, então, fechar os nossos olhos, relaxar, pensar que a nossa terça-feira foi muito boa, ainda estamos quase no meio da semana, temos aí obrigações, como a nossa irmã Ide Calil falou, domingo, vamos refletir, pedir as melhores vibrações, abnegações, para que a gente possa fazer a melhor escolha para o futuro nosso, ainda que estamos nesse país, nesse mundo, e os nossos filhos. Então, vamos lá, Divino Mestre, Pai amantíssimo, Divino Mestre, agradecemos esta oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em um só propósito, em um só pensamento, e também de buscarmos a sabedoria, as explicações, para o inexplicável, a fé, a esperança que tanto buscamos e necessitamos. Rogando aos nossos benfeitores espirituais, que nunca nos abandonam e que continuem nos protegendo das mais diversas adversidades dessa vida terrena. Que cada um de nós possamos encerrar esse dia mais preparados, mais felizes, esclarecidos e fortalecidos com os ensinamentos do nosso Pai Maior, através dos seus ensinamentos, através dessa doutrina, fazendo compreender de forma mais clara os dois planos da vida. Lembrando a oração que Jesus nos ensinou
para o encerramento desses trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem Boa com Deus. noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É. Boa noite.